Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de outubro de 2025. Putin ferve no caldeirão que ele mesmo criou. A Rússia toda ferve na realidade nesse caldeirão criado pelo ditador da Rússia, que agora com a situação da guerra, ameaças internas, acredito que tem chances de derrubar o ditador. Eu quero convidá-los, a vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade. Quero agradecer àqueles que estão compartilhando para as suas redes sociais, que está dando certo e mais pessoas estão se inscrevendo no canal, graças a esse trabalho voluntário de vocês. Gostaria de pedir que vocês continuassem compartilhando. E aqueles que não compartilham, que se puder, tiverem um tempo para isso, por favor, eu vos peço que compartilhem os vídeos. E se gostarem, deem um like, compartilhem com as redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. A liderança russa está demonstrando fraqueza. A liderança comandada pelo ditador da Rússia. Ele e o seu grupo do Kremlin, que é quem de fato comanda essa guerra. E ela é incapaz de responder às ameaças vindas da Ucrânia. E acredito que qualquer ameaça externa, eles são incapazes de responder, principalmente que agora a Rússia está mais fragilizada, apesar dela ser forte, dela ser perigosa, ela assassina civis todos os dias na Ucrânia, qualquer hora do dia ou da noite, mesmo no teatro de operações, ao invés dela mandar os drones e os mísseis contra as tropas ucranianas, ela está mandando para cidades nas proximidades. Por exemplo, Sumi, que eles não conseguiram, ele está a 30 quilômetros de onde estão sendo os combates, né? E eles mandam mísseis e drones para a cidade de Sumi, onde tem a população pacífica. E seguido tem morrido gente lá e ficando feridos. Zaporizhia, a mesma coisa. Kherson, a mesma coisa, etc. Né? Apenas para exemplificar. Ou seja, cada semana que passa, a situação é ruim para a Ucrânia. Mas a cada semana que passa, a situação se torna cada vez mais alarmante, porque a fraqueza reptiliana, né, de répteis, né, do Kremlin, do seu ditador, eles não têm capacidade de responder e cada vez mais eles cometem crimes, né? Crimes, e eles não conseguem responder nunca de forma adequada, né? Por causa disso que eles não querem negociar nenhum tratado. Mas cada vez que eles demorarem mais, eles vão perder mais e vão ganhar menos, talvez não ganhem nada. Porque hoje, se eles tivessem que ficar só com o que eles estão, eles não têm dinheiro para manter aquilo. Esse é um fato que o ditador cego, louco, não está enxergando. Enquanto o ditador Putin acelera as ações hostis, ele tem absoluta certeza de que ele tem inimigos ocidentais da Rússia. Ele pensa e ele fala, estão implementando com sucesso um plano para destruir o país, o que era uma grande mentira. O Ocidente nunca quis destruir a Rússia. Quem está destruindo a própria Rússia são os governantes. Essa elite governante que não entende nada de governar e não fez uma guerra e que não entende nada de guerra. A Ucrânia está deliberadamente exaurindo a Rússia, com ações militares, as sanções do Ocidente que apoiam a Ucrânia, a fim de provocar uma crise interna e uma mudança de poder. Sem dúvida, a Ucrânia está fazendo isso agora, porque precisa haver essa mudança de poder face às atitudes do ditador da Rússia, face às atitudes daqueles que o cercam e são parceiros dele, associados dele nessa política criminosa, assassina contra a Ucrânia. Ao travar uma guerra contra a Ucrânia contínua, que exaure a Rússia, e também a estrangulando com sanções ocidentais e um bloqueio, os aliados planejam levar a situação a uma crise econômica e sociopolítica em larga escala, após a qual o poder vacilará
e poderá ser tomado internamente, não pelos ocidentais e nem pela Ucrânia, porque a Ucrânia não quer retomar territórios históricos antigos, nem de 800 atrás, nem de 500 anos atrás e nem de 100 anos atrás. Ela não quer isso, né? Mas dentro da própria Rússia, eu acredito que o poder está vacilando e ele poderá ser tomado justamente por quem? Pelos próprios russos insatisfeitos, ou uma tentativa do próprio grupo fazer que dá um golpe, afasta o ditador e para manter o regime, para manterem as mesmas mordomias, as mesmas regalias, as mesmas benesses, eles vão tentar se manter no poder através de uma outra pessoa, desse grupo, alguém que eles confiem. Não precisa ser exatamente alguém do Kremlin que trabalha ali, né? Mas alguém que eles confiem, do grupo de empresários, oligarcas, etc. O Kremlin, de inação e de tentar ganhar tempo, o que, na minha opinião, está apenas acelerando a catástrofe. Quanto antes eles terminarem essa guerra, quanto antes eles se retirarem dos territórios que eles ocuparam na Ucrânia, vai ser melhor para a Rússia. Quanto mais tempo eles permanecerem, vai ser pior para a Rússia. Isso é muito ruim. E o Kremlin não está fazendo nada, o ditador da Rússia não está fazendo nada. Eles estão fazendo, na realidade, para esse cenário ficar cada vez mais impossível. O regime do ditador Putin chegou a um beco sem saída. Eles estão encurralados e que a prolongada guerra com a Ucrânia está levando ao colapso econômico e à desintegração do poder na Rússia. Mesmo entre os apoiadores radicais da guerra, o pânico está crescendo, assim como a sensação de que o fim do sistema que antes apoiavam está se aproximando. Está se aproximando um futuro sombrio para Putin e para a Rússia, devido à guerra, está se formando. Restam apenas duas opções: vencer, que acho que não há mais essa chance, não há mais essa possibilidade, ou admitir a derrota com todas as consequências, que é o que o ditador não quer fazer. Ele acha que ele admite hoje, antes de chegar ao amanhã, ele poderá estar deposto. Por isso ele não quer acabar com a guerra. Ele sabe os problemas que ele está enfrentando. Ou seja, ele está chamando assim, no popular brasileiro, está numa sinuca de bico. E as consequências, quais seriam? Pagar, né? Ele teria que pagar os prejuízos, se ele admitir a derrota, são as consequências, e vai ter que se arrepender. E vão tentar enquadrá-lo para que ele seja julgado. E também a mudança de regime no país. Por causa disso que alguns do grupo dele, ou talvez todo o grupo, eles não querem que eles saiam do poder com o regime, porque isso pode significar, inclusive, a divisão do país. E, inclusive, partes do país que eram da China, o retorno dessas partes para a China, que reivindicaria. A China não se desgastou nada nessa guerra. E ela não vai precisar fazer uma guerra, porque a Rússia vai estar muito fraca. E retomar esses territórios, os quais últimos territórios tomados pela Rússia foram no governo de Khrushchev. O governo russo perdeu o controle da situação e o aparato administrativo está completamente despreparado para os desafios que surgirão ao colocar a economia e a sociedade novamente em pé. Perdeu-se tempo, o atual quadro no poder próximos a Putin e seus ministros é completamente incapaz de lidar com a onda de problemas. Essa é a situação na Rússia hoje, é a situação do ditador da Rússia e o quadro é esse. Então eles estão tentando prolongar a vida do regime e, quem sabe, continuar com o regime. Acredito que eles estão tendo dificuldades para isso. Se a Rússia, de fato, mandar que a guerra, pela Rússia não, se que o Ocidente fizer sanções e mandar mais armamento mais poderoso, como os mísseis Tomahawks, a Rússia, os problemas da Rússia vão aumentar e ela não vai conseguir se manter, né?
Eu queria falar brevemente sobre esses mísseis Tomahawk. O presidente americano avisa que a Rússia armará a Ucrânia. Avisa a Rússia que armará isso. Ele avisa a Rússia que vai armar a Ucrânia com mísseis de cruzeiro de longo alcance, os mísseis Tomahawk, se a guerra não for resolvida rapidamente, aumentando os temores de uma escalada catastrófica. Isso só vai aumentar mais a pressão sobre o ditador, que está preocupado. Já fizeram um apelo, inclusive, para os Estados Unidos não mandarem, mas ele está fazendo essa pressão para que o Putin haja rapidamente para resolver a questão da guerra em andamento. A ameaça é de alto risco, feita aos repórteres para que chegassem aos ouvidos do ditador. Trump disse isso quando voava para o Oriente Médio ontem para uma reunião potencial sobre uma reunião no Egito por causa do acordo de paz com o Hamas. Isso marca uma potencial escalada dramática da ajuda militar dos americanos a Kiev e ocorre após uma ligação telefônica matinal ontem com o Trump e o presidente e líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Aí diz o Trump: eu poderia dizer a Putin, olha, se essa guerra não for resolvida, vou enviar-lhes Tomahawks, né? Disse Trump aos repórteres. Ele não falou com o Putin, mandou o recado via imprensa, mas ele falou com Zelensky. E é uma arma incrível, o Tomahawk é uma arma incrível, falou o americano, uma arma muito ofensiva, e honestamente a Rússia não precisa ver isso, enfatizou. E Trump acrescentou que, embora uma decisão final ainda não tenha sido tomada, levantar a possibilidade era apropriado. Então ele disse para ele, não tomei a decisão final ainda, mas você não resolveu o problema, nós vamos mandar para eles. Aí eu ainda poderia dizer à Rússia que, se a guerra não for resolvida, podemos fazê-lo, ainda que é apropriado levantar essa questão, concluiu o presidente americano. Então, os comentários acontecem após semanas que o Zelensky está fazendo apelos por um poder de fogo mais avançado de longo alcance para atingir alvos com precisão em torno de 2.500 quilômetros de distância. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês para fortalecerem o canal. Muito obrigado a vocês que estão ajudando o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.